In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da 18ª semana depois de Pentecostes. E não precisamos esquecer de Nossa Senhora das Mercês, livrar os cristãos do jugo dos pagãos, dos muçulmanos. Agora, o que mais Francisco faz questão é de colocar o jugo sobre as costas dos cristãos. Aliás, retomando o sermão do domingo, nós podíamos explorar ainda, aprofundar um pouco esses dois últimos aspectos. O tempo já estava correndo, então a gente atropela o sermão, né? Mas podemos, só para mostrar quanto vai longe o pensamento, vejam, queridos, esses dois aspectos são importantíssimos. Primeiro, de que só Deus tem poder de perdoar os pecados. E segundo, que ele confiou aos homens, isto é, à sua igreja, este poder. Então, essa primeira observação, só Deus perdoa os pecados, é importantíssimo para nós entendermos quanto é, na verdade, importante e necessária a conversão da humanidade. Se nós queremos, afinal, que a humanidade encontre a paz, que a humanidade encontre... Agora estão dizendo, a Parolinha ainda lá na ONU, né, no discurso da ONU, falando que a paz tem um número de progresso, coisa de Paulo VI. Paulo VI dizia isso. Então, mas enfim, tudo isso, querido, a paz, o fim das hostilidades dos países. Vemos como essa semana, ontem, foi terrível, um ataque tremendo que Israel fez contra o Hezbollah, hein? Então, isso só é possível numa humanidade convertida. Oi, que pesado isso, queridos. Mas não é conversão para o Deus os muitos deuses de todas as religiões de que fala Bergoglio. Não, convertido ao único Deus verdadeiro, Deus católico, que Bergoglio diz que não existe. Ao único Deus verdadeiro, que é o Deus católico. Reconhecer que, aproveitando a deixa, reconhecer que o Filho do Homem, Jesus, nosso Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, é preciso chegar à fé católica. A fé católica. Nós estamos numa luta contra a fé católica. Depois que terminou o milênio, nisso eu falava ainda no domingo, né, com a criação do Estado moderno norte-americano e com a Revolução Francesa, toda a luta foi de extinção da igreja, né? Extinguir com a igreja, acabar com a igreja, né? Ela não é necessária. Olha o orgulho das nações, né? Os povos, as nações, com as suas leis, com os direitos humanos. Isso para nós hoje é uma piada de mau gosto. Com a ONU, criaram uma ONU para isso, com a ONU. Aí sim a piada vira realmente um desastre, né? Com a ONU, os homens vão encontrar a paz, vão encontrar o progresso, vão encontrar... Que coisa, queridos, que coisa. Era isso. Depois veio o Concílio do Vaticano II. Nós, na nossa inocência, pensávamos que quando se publicou o concílio, se publicou o concílio, agora sim, os povos agentes, todas as nações vão se mostrar para a igreja, vai haver uma conversão deste mundo em massa, vai ser
a igreja vai ser enaltecida, finalmente vai encontrar o seu verdadeiro lugar neste mundo. Na nossa inocência, pensávamos assim, olha os frutos do Vaticano, da pastoral do Vaticano II, o que que deu, né? O que que deu. Né? E apontem para essa missa renovada aí. Né? Olha o que que deu os frutos do Vaticano II. Tremendo, terrível, terrível. Então, já por aí nós vemos como vamos alcançar o perdão, como a humanidade vai alcançar a paz, o perdão, se só Deus é capaz de perdoar e a humanidade não se volta para Deus humildemente suplicando perdão. Antes, pelo contrário, se perdeu praticamente toda, hein? Desculpa dizer assim tão amplamente, mas se perdeu praticamente toda a disciplina penitencial da igreja, se perdeu toda. Vejam a De Permittimini de Paulo VI, a De Permittimini de Paulo VI. Se perdeu, bom, se perdeu a confissão, se perdeu o batismo, né? Essa moda de deixar que a pessoa escolha quando... Não, mas isso é uma coisa do demônio, né? Deixar que a pessoa escolha quando for grande o que quiser ser, a religião que quer ser. Isso é coisa do diabo, do demônio, né? De Lúcifer. Né? Lúcifer. Então, já esse primeiro ponto, queridos, nós vemos em que deu. Ó. Como conseguir com essa a conversão de toda a humanidade, com essa igreja que celebra, o próprio Ratzinger dizia, participou ele, hein? Que celebra no Vaticano II a Revolução Francesa para dentro da igreja. Que nojo, que vontade de vomitar. E essa gente disse com toda disfarçatez, sorrindo, feliz, alegre. Ai, que grande coisa que estão dizendo. Vai dar um bofetão na cara, né? De ouvir esses homens de... E virou papa, ouvir esses homens de igreja dizendo uma coisa dessa sem agir para reverter a coisa. A Revolução Francesa dentro da igreja. Mas isso é um horror, isso é o fim da igreja. É o fim da igreja. Que horror! Que horror! Que horror! Como converter o mundo? Como converter o mundo a Deus? Agora passamos logo automaticamente para o caráter teândrico da igreja, né? A igreja tem um caráter teândrico, ela é divina e humana. Divina e humana. Então, como converter os homens para Deus se a própria igreja despreza a sua própria divindade? Ela se despreza a si mesma. Olhe nesse mergulho. Meu Deus, como é que essa gente não enxerga 12 anos, agora já podemos dizer praticamente 12 anos, não veem que esse homem é um antipapa, que ele é um falso profeta. Mas não, quem vê aquela, eu falava nisso no domingo, quem vê aquela lista de pecados que ele propõe agora para o seu sínodo da sinodalidade, não é da igreja, é o seu sínodo da sinodalidade. Mas quem esperar de perdão de uma igreja destas? Isso não é mais a Igreja Católica. Isso aí não é mais a Santa Igreja Católica. Quem esperar de redenção, de perdão, de consciência limpa, dessa contra-igreja? Dessa contra-igreja. Que pena que me dá, que dor que me dá de ver tão bons padres que não querem de jeito nenhum admitir isso e estão lá lutando, tentando ser conservadores, lutando por uma coisa que já passou. Essa igreja
essa igreja bergoliana não é mais católica. A igreja não, a igreja católica já passou, não está mais no Vaticano, não está mais na comunhão com Francisco, não está mesmo, não está. E como agora vai se exercer o perdão, como a humanidade, como a própria igreja vai se sentir perdoada se ela nega a própria divindade de Jesus. Quando você iguala as religiões, você está negando a divindade de Jesus. Né? Todas as religiões são iguais, todos os deuses são demônios. Desculpe, Nosso Senhor, eu dizer isso. Coisa horrível. É uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. A maior que jamais pode uma blasfêmia. Né? Se rasgar as vestes. O católico não podia ouvir isso de jeito nenhum. Um homem que comete uma heresia, uma apostasia dessas, tem que ser chutado para fora da igreja. Então agora esperar perdão. Como? Como esperar o exercício da misericórdia e do perdão? Quando tudo que ele trabalha é justamente para que a igreja desapareça completamente da face da terra. Não seja mais considerada divina e não tenha mais nada de Deus nela, nada. O documento que ele assina não menciona Jesus, não menciona a Deus de jeito nenhum. Que horror que se tornou isso tudo, querido. E agora querem a paz. Mas que paz é essa que propõe? Uma paz sem Deus. Jamais alcançarão o perdão e a paz sem Deus e sem a Santa Igreja, a católica, a verdadeira católica. Jamais alcançarão. Aumentarão, acumularão sobre si o ódio e a morte. Só isto, mais nada, nada mais, nada mais. E contudo, estão cegos, não conseguem ver. O Evangelho rico, queridos, o Evangelho rico, esse desse domingo. E os homens não apreciam isso, não sabem disso, não. Muito, muito triste, muito triste. Fica o mundo sem ser perdoado, sem a reconciliação, sem a paz, sem a salvação, sem Deus, sem a igreja, sem Deus e sem a sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.